Então vamos lá, né, gente? Acho que não precisa não, nós estamos aqui, né? Não que a gente entrar, a gente fecha, porque se às vezes chega alguém atrasado. Então vamos lá, né, gente? Fazer nossa prece, fechar os olhos, pedir a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, que a espiritualidade amiga possa nos envolver neste momento com seu amor, com sua luz, que possamos aproveitar esse tempo de estudo, de reflexão acerca da mediunidade, da doutrina dos espíritos, deste caminho de aprendizado, de harmonia, para que possamos aprender, desenvolver e nos tornarmos servidores do Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade recebida e te pedimos que neste momento envolva nossa casa, nosso coração, nossa vida, nas vibrações da tua paz. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam, ilumina o coração daqueles que estão em necessidade e fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo, né? Hoje nós vamos falar dos equipamentos e aparelhos usados pelos espíritos na reunião mediúnica. Nossa Senhora, que título gigante, né? Então, o que acontece, né? A gente está aqui estudando, né, as apostilas da fé, a gente está intercalando elas, né? E dentro da reunião mediúnica, né, nós sabemos que, né, a gente vai ver isso principalmente no livro, nos Domínios da Mediunidade, lá do André Luiz, né? Quando ele vai falar lá dos equipamentos lá, ele vai falar do psicoscópio, do monte de coisa que tem no plano espiritual, né? Para a gente entender isso, nós temos que entender que o mundo espiritual ele é muito próximo do nosso, né? Ou seja, o mundo espiritual ele parece muito com o plano físico, né? A tal ponto que tem espírito que desencarna e não percebe, né? Tão parecido que é, né? Que ele fica ali naquele estágio ali, né? Em torno das coisas da matéria e ele não percebe que desencarnou, né? Então, quanto mais materializado o espírito, mais materialidade ele precisa. Então, no mundo espiritual mais próximo, que a gente chama de região de umbral, né? A gente tem que fixar só que o umbral não é só coisa negativa, tá, gente? O umbral é todo o plano espiritual que está próximo da gente. O nosso lar está no umbral, né? Aquela região maravilhosa lá que a gente vê no filme, lá, aquilo ali é umbral, ou seja, está em torno, tá? Né? As zonas de sofrimento, as zonas de desequilíbrio também fazem parte do umbral mais próximo, tá? Algumas delas. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar a mediunidade, nós vamos lembrar que os espíritos, eles têm características e capacidades diferentes. E os espíritos que trabalham com a gente na reunião mediúnica são dessa mesma forma. Ou seja, nem todo espírito, né, sai volitando, lê a mente dos outros, enxerga lá dentro da alma da pessoa, né? E isso demanda um certo aprendizado evolutivo, tá? Apesar de ter alguns espíritos trevosos que fazem isso, né? Eles têm, né? A maioria dos espíritos precisam às vezes de o quê? De aparelhos para fazer o que o outro faria naturalmente. Então, que o mentor chega lá e ele, né, como faz lá nos livros do André Luiz, ele esmiuça a vida da pessoa toda, uma outra entidade mais simples ela vai ter que recorrer a um aparelhinho que ela vai lá e vai olhar o que está escrito lá, né? Como um vai ter uma capacidade visual que dá para ver até a célula do outro, né? A gente vai ver isso lá no livro Os Mensageiros, né? Com o André Luiz, né? Que ele vai fazer um procedimento na vista dele para ele poder enxergar, né? Para ele poder estudar melhor. Então ele tipo, ganha uma visão microscópica, tipo do super-homem, né? Ele vai olhando assim, né? Outros espíritos vão ter que usar um aparelho específico para fazer esse tipo de ação. Então, na reunião mediúnica, né, existem uma série de aparelhos que a espiritualidade vai colocando ali, né, para poder facilitar o processo, não só do ponto de vista dos encarnados, né, para eles ajudarem a gente, né, aparelhos de limpeza, aparelhos de defesa, né, eles falam lá de faixas de energia que eles colocam em torno do agrupamento ali, das vezes da casa espírita, igual nós estamos aqui, né, que impedem que espíritos não permitidos entrem, né, porque nem sempre o espírito desencarnado inferior ele vê a espiritualidade, né, porque muitas vezes o espírito ele entra aqui no Francisco de Assis, a única coisa que ele vai enxergar é a gente aqui, e olha lá, ele não vai ver nenhum espírito na porta, não vai ver nenhuma, por quê? Porque ele está tão materializado, né, que ele só enxerga o que é pertinente aqui do plano físico. Né? Então a gente fala assim, mas por que a espiritualidade não conversa com aquele espírito? Exatamente porque o espírito não percebe, tá? Os espíritos mais densos, eles só veem, só sentem e só percebem aquilo que está na faixa deles. Eles não conseguem enxergar mais nada, alguns nem isso. Alguns estão tão presos ali
né, nas ideias fixas deles, que eles não conseguem nem isso. Então precisa de equipamento, precisa de aparelho, né, que vão ajudar ali a fazer não só o processo de limpeza, né, como também o processo de percepção dos espíritos, né, equipamento de som, tem uma série de coisas no mundo espiritual. Então esse capítulo aqui da apostila é sobre alguns desses aparelhos. Quer falar? Você está aí com uma folhinha na mão? Eu sei. Então, primeiro que ele vai falar aqui para a gente é o condensador de oxigênio, né? Também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização, que é obtida pela ionização do oxigênio ambiental, que tem por objetivo remover as impurezas do ar. Vamos lembrar, tá, gente? Apesar deles usarem muito na época do Kardec aqui e na época do André Luiz, termos que são muito parecidos com o que a gente tem aqui no plano físico, nem sempre é a mesma coisa, tá? Então a gente sabe, né, hoje que o ozônio ele tem uma função física, né, que é proteger a nossa atmosfera da radiação ultravioleta, aquela coisa toda, né? Até o pessoal ficava brigando por causa da camada de ozônio uns 10 anos atrás, até diminuiu bastante, quer dizer que, né, melhorou alguma coisa nisso aí, né? Mas isso não é só isso que os espíritos estão referindo aqui, né, nessa situação aqui, tá? Então o que acontece? Esses aparelhos de oxigênio que eles colocam na reunião, eles têm um objetivo, qual que é? Os espíritos, eles vivem em ambientes de densidade diferente. Então você vai ver lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz chega lá no Nosso Lar, você lembra? Lá no início do livro, está tendo a prece coletiva do lado de fora, né? E o André Luiz está no subsolo, e ele fala assim, ó, que ia subir lá para ver, né? E aí não sei se é o Tobias, é o Lísias que está com ele, fala assim, você acha que você dá conta? Não sei e tal, né? E ele tenta subir, ele consegue, né, assistir a prece do lado de fora lá das câmaras onde ele estava, né? E aí o Espírito fala para ele, esses que estão aqui, os outros que estavam internados lá, eles não dão conta de subir lá, eles sentem falta de ar lá, porque a atmosfera ali para eles é mais sutil, ou seja, eles não conseguem respirar direito naquele ambiente. Então um ambiente superior, ele tem uma série de situações que um espírito que não está preparado para lidar com aquilo, ele não vai dar conta, tá? Por quê? Porque tem uma questão de densidade. Quanto mais inferior o espírito, mais denso. Quanto mais superior, mais sutil. Por isso que é muito difícil a gente ver Jesus, né? E é muito fácil ver o espírito passando no meio da rua lá, às vezes, passando na porta da nossa casa, assim, escutar barulho. Por quê? Porque os espíritos inferiores são mais densos. Mais denso, mais fácil de perceber. Menos denso, mais difícil de perceber. Por isso que a gente tem dificuldades aí de ver. O pessoal fala assim, nossa, só vê espírito ruim, né? Só vê espírito inferior, né? Tem gente, tem médium que reclama, né? Eu já tive médium aqui que chorava por causa disso, que eu não vejo nenhum espírito bom, que eu só vejo coisa ruim, que não sei o quê, né? Por quê? Mas a tendência é que a gente veja mesmo, porque é mais fácil. É mais fácil você ver um espírito mais materializado, porque a mente dele está aqui na matéria, ele é fisicamente mais denso que os outros, o que chama a atenção dele está aqui, que é a mesma coisa que chama a nossa atenção. Então tem uma série de coisas que facilitam para ele ser percebido aqui por nós. Já os espíritos de luz, você tem que elevar o pensamento, você tem que pensar em coisas diferentes do que você pensa, que normalmente a gente está sempre preocupado com coisa terra a terra, né? Então os espíritos de luz estão pensando no amor do universo, em ajudar, perdoar, mas eu não estou sempre pensando em ajudar, amar e perdoar os outros, não. Na maioria das vezes eu estou com raiva, eu estou chateado, eu quero que, né, que o outro se estrepe, né, que quem está me enchendo o saco lá, né? Aí não cria sintonia, porque vem um espírito cheio de amor para dar aqui, né? Querendo que eu dê beijinho, que eu vibre luz para todo mundo, e eu estou com o ovo virado, aí não rola, não percebo esse espírito, né? Por mais que ele tente, tem que haver uma transformação de intimidade da gente, que é um processo, né, que é lento e gradual, tá? Então esse aparelho ele vai servir para quê? Para facilitar quando vem um espírito inferior comunicar na reunião. Porque muitas vezes o espírito ele vem de uma região até do astral, né? Uma região do umbral, né? Inferior. Um vale, né? Aqueles lugares que a gente vê nos filmes lá. Aí sim, para esse espírito, aqui o plano físico já é um plano superior. Para muitos espíritos, tá? Tem espírito que está em região do plano espiritual que o sonho deles é para o umbral. Tá? Porque estão numa região tão tenebrosa que aquilo lá que a gente vê lá nos livros do André Luiz, aquilo ali já é melhor para eles. Pelo menos tem para onde correr, tem um lugar para esconder, tem outros lugares não, né? Tem o plano espiritual inferior, né? Basicamente ele é dividido em 3 zonas, que é o abismo, as trevas e o umbral baixo, né? O umbral baixo é aquele lugar que a gente vê nos livros do André Luiz, nos filmes. Aquilo ali é um umbral baixo. Depois daqui tem uma outra região do plano espiritual chamada treva.
que os espíritos descrevem, que é o seguinte: imagina você está dentro de uma gelatina, a atmosfera é tão densa que você anda dentro daquele negócio lá, tão opressivo, que parece que você está numa névoa, que é uma gelatina. A atmosfera é grossa, você põe a mão assim nas coisas. Você anda dentro de um negócio grosso mesmo, aquilo ali é umbral. Aquilo ali é umbral, é pior. É pior. Né? E você está naquele lugar, é tipo assim, tanto é que os espíritos, a maioria das vezes que estão naquela região, eles nadam dentro daquilo. Porque eles estão, né? Normalmente, por exemplo, chega lá nas regiões umbralinas, tem aqueles pântanos, né? Dentro do pântano é essa região. Então você está lá 1 quilômetro dentro da água para baixo, lá dentro da lama, é aquilo. O espírito tem que entrar lá dentro para poder tirar alguém de lá. E embaixo disso ainda tem um abismo, que é outra. Hã? Tem do Ranieri, né? Que ele descreve mais ou menos ali, né? Mas assim, né? Que ele vê a distância, né? Porque ele vem em desdobramento, né? Ele não vai lá no abismo, né? Nenhum encarnado vai no abismo, não, tá, gente? Isso não existe, não. Nem espírito do abismo vem no plano físico, não, né? Então, assim, para esses espíritos, né? Imagina um espírito que está dentro dessa região que vem na reunião mediúnica, que é como se você tirasse um peixe de dentro da água, ele sufoca. E aí a espiritualidade precisa de um aparelho para poder fazer com que esse espírito consiga, né, respirar, consiga se sentir bem. Mas ele precisa de ar? De sim e não, tá? Não igual a gente, tá? Mas né, dentro daquela realidade que ele está lá, né? Assim como, por exemplo, às vezes a gente precisa de auxílio quando a gente vai na esfera superior à nossa. A gente não dá muito tempo, quando a gente fica lá muito tempo, porque a energia lá é diferente da nossa. Então, para nós é até desagradável, né? Muitos espíritos que vão ao nosso lar relatam, né, que tem companheiro que vai para o nosso lar e não gosta. Porque o nosso lar não tem nada que aquela pessoa sintoniza, né? A gente brinca, eu lembro uma vez a gente estava vendo quando saiu aquele filme do Nosso Lar, né? Aí eu tenho um amigo meu que é ateu, aí ele foi lá assistir o filme. Aí chegou para mim no outro dia e falou assim: Marcelo, aquilo ali é o que você acredita? Não tem lógica naquele negócio, não. Você acredita naquilo ali? Né? Mais ou menos, né? O filme é meio exagerado, tem uns efeitos especiais que não é muito interessante, mas basicamente é aquilo ali. Aí falou: mas aquilo ali é ruim demais. Tem nada que eu gosto naquele lugar. Eu gosto de beber cerveja, eu gosto de farra, eu gosto de mulher. Naquele lugar você não pode fazer nada disso, não. Que para mim é um inferno se eu for para um lugar daquele. Olha o raciocínio do cara. E tá certo. Para ele é um inferno. Por quê? Porque aquilo que é o centro de foco dele, da vida dele, que é a farra, né, que é a bebida, não vai ter. Né? Você fica num lugar daquele uma semana, você ficar lá 10 anos. Aqui uma festinha tem? Não. Aqui não tem, não. Né? Nós temos aqui o campo de música, aqui onde você vai levar o seu espírito. Né? Imagina. E isso que é uma zona de transição, tá, gente? Né? Lá o pessoal fez greve por causa de carne, lá que não tinha carne no nosso lar, né? O pessoal revoltou lá, né? A espiritualidade ele fala: não, meu filho, você sai do plano físico. Se vocês quiserem carne, vai lá para umbral, lá vocês acham, né? Vai saber do que, né? Mas acha, né? Acha, né? Nem que vocês mastigam um ao outro lá, né? Mas que acha, né? Então ou então você fica no plano físico, obsidiando os outros. Quer comer bife? Você vai ter que vir para o plano físico e ficar lá, come um bife aí que eu vou comer junto com você. Lá no nosso lar não tem. Olha só, né? Então a gente pensa assim, né? Eu quero ir para lá, será? Né? Tem um monte de coisa que tem no plano físico que eu gosto que não tem no plano superior, né? E que se eu procurar lá, você fala: meu filho, infelizmente isso aqui já é coisa de criança, esses negócios que você gosta aí é coisa de, né? É a mesma coisa do homem das cavernas que ele vive na nossa sociedade atual, né? Ele está querendo comer carne crua, você vai dar um bife para ele no prato e vai morder o prato junto com aquilo. Fala: o que é isso aqui? Ele vai morder o cachorro que estiver passando na rua, né? Por quê? Porque ele está muito ainda. Então, as esferas espirituais, elas servem para poder exatamente dar a cada um aquilo que é da realidade dele. Então, tem espírito que foge do nosso lar, que foge das colônias para viver no umbral. Muitos. Por quê? Porque eles vão para o umbral e eles não dão conta. Né? Porque, no fundo, eles ainda não querem aquele tipo de vida. Né? Então, assim, tem um livro da Patrícia que conta a história desse, que o espírito vai lá para o mentor, lá que ele fica lá na colônia, lá na outra colônia. E que ele fala para o mentor a hora, fala assim: sinto falta de sexo. Né? Aí ele falou assim: tá, mas aqui existem as expressões da sexualidade superior, blá, 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 blá. Não, eu quero sair com um monte de gente. Eu falei: isso aqui você não tem. Aí o espírito vai embora. Vai para o umbral, lá tem, vontade, do jeito que ele quer. Né? Ah, mas é ruim, é tenebroso? Nem sempre. Né?
Então, assim, o aparelho aqui é para criar um ambiente, claro que não nesse nível, né, gente? Está explicando isso para a gente poder entender o que está acontecendo. Ó, tem uma pessoa perguntando por que o desencarnado que está no abismo não consegue vir no plano físico. Porque é impossível. Porque é um processo. É mesmo quando a gente ir lá onde Jesus está agora. Assim, eu quero ir lá, na última esfera do planeta Terra, onde Jesus vive. Ah, eu vou lá, tem jeito. Eu não tenho nível evolutivo, eu não subo. Né? A minha mente prende. Quanto mais primitivo, ou mais, né, nem tanto primitivo, porque os espíritos do abismo não são nada primitivo, né? Eles mais baixo ficam. Quanto mais egoísta. Se a gente for analisar, localizar, lá por cento da Terra fora. Né? Isso aí tem uma série de... Né? Os espíritos não falam muito disso, porque eles falam que até pensar nessas entidades dá problema. Então eles não explicam muito o que tem lá. Né? É porque o que acontece? O que a gente sabe do abismo são os mitos. Né? Os gregos falavam que era o Tártaro, onde estavam presos os titãs. Né? Os judeus falavam que era o poço sem fim, o abismo, né? Dava o nome de abismo. Né? Os nórdicos falavam que era o Hel, né? Que é o inferno debaixo do inferno. Então a gente não sabe muito bem o que tem lá. Tá? Só sabe que são espíritos que estão lá há muito tempo, né? Que são muito difíceis. Né? Cada cultura dá um nome diferente para aquilo. Né? Então, assim, mas não é muito, né, o nosso tema aqui, mas é só para a gente entender. Então, é difícil trazer um espírito desse para a superfície. Vem, quando ele sai daquela região. O que faz eles saírem? Eles são arrastados para fora. Normalmente, por algum desejo, alguma vontade que eles têm. Então, por ele ter o inimigo dele que está lá na superfície. Aquilo arrasta ele para a superfície. Vou lá para vingar dele, mas tira ele dali. Né? Até o mal serve para poder ser tirado. Mas vamos lá. Tem um psicoscópio. O psicoscópio nada mais é do que um aparelho para você ver o nível evolutivo das pessoas, né? E ver as características espirituais da pessoa. Então, no mundo espiritual, o que acontece? Existem regiões do plano espiritual onde você só pode entrar se você tiver determinado nível evolutivo. Então, tipo assim, você pode ir daqui até aqui. Ou então, né, se uma entidade muito iluminada te levar. Fala assim, eu estou levando, vem cá comigo, esse aqui está comigo. Né? Aí sim. Né? E o que acontece? Para os espíritos, por exemplo, no nosso lar, lembra lá, tem a vigilância lá do nosso lar. Como é que eles vão saber quem que está chegando? Ou o espírito tem capacidade de fazer isso, ou ele vai ter um aparelho que vai dizer isso para ele. Né? Lembra lá do capítulo lá do nosso lar que chama Vampiro? Né? Tinha uma mulher que ela entra lá porque o que acontece? O nosso lar ele fica próximo do umbral, né? Inferior, e o nosso lar tem lá os campos, né? A área de floresta, a área de campo em torno da cidade, aquela coisa toda, né? Então o espírito conseguiu ir entrando e chegar lá numa das áreas lá que é onde eles produzem alimento lá da colônia, né? E aí, na hora que esse espírito chega, o André Luiz encontra com esse espírito, uma mulher, né? E o André Luiz olha para ela e vê uma mulher toda machucada, né? Toda cheia de ferida, toda cortada, cheia de úlcera, toda, né? Parecia uma bruxa, né? O estado dela é lamentável. Aí o André Luiz chama, né? Tava lá a Narcisa bate o olho da mulher e fala, meu Deus do céu, né? E aí ela fala assim, nossa, a mulher pede para entrar no nosso lar, dentro mesmo da cidade. Aí a Narcisa fica com dó, né? Fala assim, meu Deus, né? E fala assim, vou chamar o responsável da segurança, né? Que aí se deixar eu acolho ela. Aí chega o Paulo, né? Um espírito chamado Paulo, que chega lá, que é o responsável, que é tipo o chefe da segurança do nosso lar. Na hora que ele bate o olho na mulher, fala assim, esse aqui é um dos vampiros mais poderosos que eu já vi na minha vida. Não pode entrar, esse espírito pode entrar aqui não. Né? Aí a Narcisa escandaliza, né? Tipo assim, que? Caridade, né? Fala, não, essa mulher pode entrar aqui não. Né? E aí o André ele fala assim, não, mas ela está toda machucada, nós temos que ajudar ela. Aí ele vira para a Narcisa, o que você está vendo quando você olha para ela? Aí ela olha assim e fala assim, eu estou vendo um monte de ponto negro em torno dela. Né? Um monte na alga dela, né? Um monte de ponto negro. Né? E o André Luiz estava vendo só uma mulher machucada e muito feia, né? Cheia de machucado. A Narcisa, não, além disso, ela viu um monte de ponto negro. Né? E ele fala assim, eu, além dos pontos negros, eu te falo, cada ponto negro que você está vendo, quantos que tem? Acho que ela conta 48, um negócio assim. Né? Aí ela fala assim, cada ponto negro desse que você está vendo, eu vejo a história de cada um. Isso aí é um drama de consciência dela. Cada um é uma criança que ela matou ao nascer. Ou seja, aí ele conta a história dela, fala assim, essa moça é uma profissional da saúde, né? Que a pretexto de aliviar a consciência dos outros, ela matava os bebês que nasciam. Então a moça tinha um bebê, ela ia lá e, né, ela fala assim, cada caso, cada ponto negro que você vê, eu vejo um bebê sendo morto, sendo cortado, sendo esmagado.
Cada um é uma história, né? Olha o nível de percepção dele, o nível de percepção da Narcisa e o nível de percepção do André Luiz. Vocês estão vendo a diferença? Imagina que ele trabalhasse numa reunião mediúnica com a gente aqui. Chega um espírito necessitado aqui. Ele ia conseguir só de bater o olho perceber a história do espírito. Porque ele já estava treinado, ele já tinha um nível evolutivo que permitia. Se fosse o André Luiz ia precisar do quê? De um aparelho, que é o psicoscópio. Entendeu a questão? A Narcisa já está no estágio intermediário, ela já percebe os pontos negros, né? E ele fala assim, ó, aí depois desenrola a história, ela não queria ajuda nada, ela queria, né? Ela estava buscando o paraíso, porque ela foi muito boa e santa e justa, né? O Espírito fala, então você pode ir embora aqui, que aqui não é paraíso, não. Aqui é para quem quer trabalhar e mudar, né? Se você aceitar os seus erros e mudar, você pode ficar, será? Não, né? Aí ele fala para ela, para a Narcisa, né? Que ela nem arrependida tá. Então que o negócio dela é umbral mesmo, que ela tem que ficar lá mesmo até ela, né, acordar para se arrepender. Aí ela vai poder ser ajudada. Porque ela nem arrepende. Como é que ajuda? Né? Não tem como ajudar um espírito aqui. Então assim, o psicoscópio seria para isso. Então você imagina, tá lá na reunião, né, tem uma entidade necessitada, né, tem um trabalhador da casa, um espírito que está ali para ajudar, mas ele não tem essa capacidade visual. Então ele vai usar lá o psicoscópio para ele poder perceber o estado espiritual daquele espírito, tá? Para ele poder entender como é que ele está, qual que é a história espiritual dele. O psicoscópio dá para até pesquisar a história do espírito, tá? Então assim, você pode até perceber algumas coisas das vidas passadas, por que ele está ali, coisa que o espírito de luz faz bater no olho. Você vê nos livros do André Luiz, né? Às vezes o Clarence chega lá e fala assim, a história do fulano é essa. Porque ele foi lá na mente do cara e leu aquilo na mente dele, né? Até aquilo que a pessoa não sabe, o espírito sabe, né? Mas outros vão ter que ir lá no arquivo, lá, recorrer lá, né, pegar lá o tablet lá, né, história espiritual do seu Zé, digita aí aparece. Né, aí tem lá os níveis de que você pode acessar daquela história. Você pode acessar aqui com a sua permissão, Marcelo, você pode ver a última encarnação dele. Aí chega o outro lá, digita a senha dele, vai, 50 últimas encarnações, né? Aí nós vamos entender por que tem o Ministério da Comunicação no nosso lar, é para isso, né? Ah, mas por que tem isso? Por que os espíritos de luz não fazem tudo? Porque os outros espíritos precisam aprender também, né? A mesma coisa, se Jesus viesse resolver o problema de todo mundo, quando que o Pedro ia aprender alguma coisa? Ou Paulo, ou João? Nunca, né? Porque Jesus ia resolver tudo, né? Então o processo de aprendizado espiritual também acontece na reunião. Então aquelas entidades que às vezes não têm recursos, né, espirituais próprios, né, mas estão ali querendo trabalhar e ajudar, o aparelho ele vai facilitar aquilo. Não só o aparelho, mas uma série de outras coisas. Por exemplo, você vê lá nos livros lá, os espíritos vão sair para o umbral lá para poder procurar o que eles levam o cachorro para farejar, né? O espírito de luz ele pensa assim, por onde que o cara tá, eu teleporto lá, né, apareço lá do lado dele lá, né? Por que ele não faz isso? Porque tem que ensinar os outros, né? Às vezes ele nem vai. Fala assim, você vai lá no lugar tal e está mais ou menos ali. Ele vai lá, né? Porque eu vou cuidar de outra coisa aqui. Aí na hora que o pau quebra, o espírito aparece. Já viu nos livros? Na hora que o pau está quebrando lá, o espírito aparece do lado. O cara, opa, tô aí, beleza? O que está vendo aí? Não, né? Às vezes ele estava lá invisível o tempo todo, né? Porque ele estava numa outra sintonia. Às vezes ele foi na hora, tipo assim, ó, então, o bicho tá pegando lá naquela região lá que você mandou aquela equipe sua. Pega aí que eu vou lá ver o que está acontecendo. E vai, e resolve, né? Então essa que é vamos dizer assim, as possibilidades que a espiritualidade tem. Então na reunião, e tem equipamentos que eles usam para ajudar os médiuns também a perceber mais, a enxergar, a perceber os espíritos, a sentir energia. Também tem muito na reunião mediúnica isso também. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então tem outro aqui, ó, condensador ectoplasmático. Eles dão uns nomes, parecem nome de ficção científica. Mas parece mesmo. Principalmente, gente, que isso aqui é uns nomes da década de 40, né? Então uns nomes bem ultrapassados, né? Porque, né? Que o pessoal não, né? Ó, eles falam aqui, ó, condensador ectoplasmático aqui, ó. As imagens, eu vou descrever aqui. Interessante peça que me pareceu uma tela de gás tenuíssima, com dispositivos espirituais medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Alguém já pensou naquelas televisão de LCD que a gente tem na sala? Imagina o André Luiz escrevendo um negócio desse na década de 40.
Como é que eu explico isso pro pessoal que não sabe nem o que é televisão direito? Parecia uma tela de gaze, né? Mais ou menos 1 metro quadrado, né? O mentor da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho, lembra? O botão liga e desliga, né? Aqui, ó. E o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Você ligou o negócio. Só que, assim como o aparelho, a TV, ela vai receber o sinal da antena ou do aparelho que estiver conectado, da internet, seja lá o que for, esse aparelho aqui vai receber o sinal da mente do espírito. Tá? Só que aqui a descrição do André Luiz está falando dentro de algo ele está tentando explicar isso para o pessoal da década de 40, da década de 50, que não tinha nem televisão direito, né? Então, assim, olha a dificuldade da espiritualidade para se exprimir, para ser entendida. Imagina o André Luiz ver um computador no plano espiritual, o que ele vai falar? Até uma caixa aqui que você fala aqui, os outros. Ele vai descrever televisão lá no nosso lar, né? Uma caixa que tem nas casas lá, que o pessoal vê lá, os comunicados, aparece uma pessoa, né? Isso era novidade, gente. Até 1930 que ele escreve aquilo, o pessoal fala, que é isso? É um Skype, né? Na verdade, é uma transmissão via online, né? O governador aparece em todas as casas, né? E o pessoal fala, meu Deus, o que é isso? É mágica? Não, hoje aqui, nós temos hoje, né? Então, assim, para vocês verem como é que o conceito lá de 60, né? 80 anos atrás, gente. Imagina o que não tem no plano espiritual hoje. E que a gente acha que, né? Então, assim, quando eles descrevem aqui, hoje a gente já começa a entender um pouquinho da coisa. Então, o que é isso? É um aparelho que permite ver o que o espírito está pensando. Ou então é um aparelho que permite o espírito ver uma lembrança dele do passado. A ciência está pesquisando isso, né? A pessoa liga no aparelho, aí são, né, pelas ondas cerebrais para poder ver imagem, alguma coisa. Já tem até umas experiências de dar umas imagens do borrado, uns trem esquisitos, né? Mas já dá para ver alguma coisa. Vai chegar um ponto que vai dar para... Imagina isso daqui 100 anos. Né? Fala assim, você cometeu um crime? Não, vamos ligar aqui na máquina, aqui, vamos ver o que você fez ontem. Ah, meu Deus! Né? Imagina, né? Você fez aquele conchavo lá com os outros lá para roubar os outros? Ah, não, liga na máquina lá. Ah, meu Deus do céu, eu não. Isso é um sonho, gente. Né? Então, assim, imagina, isso na reunião mediúnica acontece. Às vezes o dirigente da reunião, né? Vai falando e fala assim, olha, observa essa imagem que está aparecendo para você aí. O que é essa imagem? A tela. Né? A gente acha que né? Às vezes é uma tela igual a tela de televisão mesmo, assim, né? Com equipamento, com fio, Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é uma coisa que o André Luiz falava lá naquela época. Para nós, hoje, isso é até verossímil. Imagina na época dele. Né? Tem uma história da Ivone Pereira, né? Ela estava na reunião acho que foi 1890, um negócio assim, ela tava, você vê, velho, né? Aí ela estava na reunião mediúnica aí, e ela é uma médica muito famosa, né? Escreveu um monte de livro, né? Psicografou, né? Diz que ela estava na reunião mediúnica, aí o Dr. Bezerra de Menezes manifestou e falou para ela, né? Através dela, né? Para o dirigente da reunião, que no futuro as pessoas iam se comunicar à distância por aparelhos, iam se ver, né? Como quem conversa com o outro através de um espelho, né? Olha só, né? E aí disse que o dirigente da reunião chamou ele de espírito mentiroso lá, falou que ele era um mistificador que estava indo para roubar o tempo da reunião, e falou de evangelho para ele 40 minutos. Doutrinou o doutor Bezerra lá, você é um mentiroso, você está aí né, trazendo essas coisas mentirosas aí. Por quê? Porque é tão fora da realidade, gente. Né? É mágica, né? Você não via lá a bruxa conversando com a outra pelo espelho lá, né? Que é mágica hoje, né? O nosso mundo hoje é mágica, gente. Para quem vivia 50 anos atrás. Sim. Mas eu acho que até hoje é difícil de algumas pessoas entenderem os próprios conceitos, né? Extras, não extras, mas que fazem parte do contexto do espírito, porque elas não querem pesquisar paralelo, assim, cientificamente. Aí fica só daquilo. Quando aparece um negócio diferente, eu falo, não. Aí o livro aqui, dessa base aqui que eu conheço, não funciona, não serve. Exatamente. Por isso que a espiritualidade filtra muita informação que eles trazem pra gente. Porque tem coisa que nós não damos conta. Tem muita informação espiritual que a espiritualidade segura. Fala assim, o pessoal não está preparado nem para o básico. Imagina isso aqui, Jesus, né? Isso acontece desde Jesus, gente. Jesus lá com Nicodemos lá, né? Jesus fala para ele, você está sabendo das coisas da matéria, vou te falar. Imagina, na época de Jesus já tinha essa dificuldade. É um processo.
né? Então hoje, a gente entendendo isso, a gente vai entender que não é mágica, né? O plano espiritual, apesar, né, a ciência de hoje é a mágica de ontem, né? O que a gente tem no nosso cotidiano hoje gente, aqui, ó, eletricidade. Explica para o homem da época de Jesus ali, ó, que se aquela lâmpada está acesa ali, como é que aquilo funciona. Nós não sabemos explicar para a gente. Você sabe explicar em detalhes qual que é o funcionamento elétrico que faz aquela luz brilhar? Você sabe que você apertou o botão e liga, não sabe? Mas você não sabe. Que o telefone celular aqui, ó, como é que uma lasca de vidro desse tamanho aqui dá para ver, conversar, falar, pensar, fazer? Isso aqui é mágica, né? A pessoa ia ter medo disso aqui. Isso é que passa que é isso, meu Deus. Hoje para nós é algo do cotidiano. Imagina daqui 100, 200, 300 anos, né? Então existem conhecimentos espirituais que necessitam de que a gente tenha avanço científico, porque senão a gente não entende. Então você imagina, igual a gente estava falando aqui, o André Luiz descrevendo esses equipamentos aqui, ó, né? Ele dá o nome de condensador ectoplasmático. Se ele virasse para ele e falasse assim, não, eles têm uma TV lá que liga na mente e o espírito vê o que ele pensa. Para nós ia ser tranquilo, né? Mas se ele falasse isso, o que é TV? Entendeu? Então ele vai um tênue ali, fino, né? Aqui, ó, aparelho magnético de contato mediúnico. Alguns médiuns, conquistando a custa de sacrifício, desenvolvem, né, um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados através de si. Olha como é que o André Luiz escreve. Agora depois eu vou explicar como é que é. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava do ser. Na cabeça, dentre os grabeiros grisalhos, salientava-se pequeno funil, né? Eu sempre pensava no boneco de lata lá como é que chama aquela? Mágico de Oz, um funil na cabeça, né? Tipo assim, né? Um pequeno funil, a maneira de delicado adorno. É um aparelho magnético ultrassensível com que o médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Ou seja, ela tinha uma conexão com o mentor dela, né? Se ele falasse que ela tinha um telefone, um WhatsApp, tinha um zap do espírito. Ô Lucas, o que você está arrumando aí? Tá de boa? Bom dia. Entendeu? Pra gente o conceito seria mais fácil, né? Mas como o André Luiz estava lá dentro de uma outra realização, de uma outra realidade, né? Ele tinha que explicar aqui de uma maneira que a pessoa entendesse. Na verdade, o que ele está querendo dizer ela tinha um aparelho que ficava conectado nela, né? Vamos pensar um fone de ouvido, né? Ligado no coronário, que dava a ela a condição de conversar o tempo todo com o mentor. Ah, mas todo espírito tem isso? Não, às vezes o espírito tem uma conexão profunda com o guia espiritual, né? Quando a gente vai estudar a questão do guia espiritual, que é até interessante, porque é o seguinte, né? Todos nós temos um mentor espiritual, todos nós temos um guia espiritual, né? Normalmente o médium, ele tem um espírito que é responsável pela mediunidade dele, principalmente se ele for fazer uma mediunidade de trabalho, né? O que a gente fala de mediunidade de trabalho? Mediunidade, você vai escrever livro, vai atender os outros, né? Vai fazer alguma coisa assim. Então, o que acontece? O nosso mentor espiritual, né, é normalmente um espírito que tem algum laço de sintonia com a gente. Em alguns casos é um laço menor, em outros casos é um laço maior. Quando já é um espírito que você já tem uma história espiritual com ele aí de milênios, aí vai saber, né? Vocês foram irmãos, vocês foram marido e mulher, vocês foram pai e filho, vocês foram, né? Vocês foram amigos, vocês foram, né? Vocês, né? Tem toda uma história. Não precisa desse tipo de aparelho, porque você já tem uma conexão. O Chico não tinha, né? Mas ele tinha uma conexão com o Emmanuel. Você pega a história espiritual do Chico e do Emmanuel, né? Eles estão caminhando junto aí, sei lá desde quando, né? Então já foram pai e filho, já foram amigos, né? Então eles têm uma história. Às vezes o médium ele vai fazer um trabalho específico e ele tem um guia espiritual específico para aquela ação. Por exemplo, às vezes a pessoa é um médium, né? Mas o guia espiritual dela não é um espírito afeito à mediunidade. Imagina, né? Eu estou lá e eu vou fazer um trabalho mediúnico, mas o espírito que está me acompanhando, meu mentor, ele é um espírito que a história dele espiritual está ligada à arte. Ele sempre foi um cantor, ou ele foi um compositor, ou ele foi um músico. Então a nossa história espiritual envolve isso. Aí eu venho para a reunião mediúnica, né? Ele sabe tudo, ele vai poder até tocar através de mim, cantar. Mas para a questão do trabalho prático da mediunidade,
às vezes ele não tem tanto traquejo. Então vai vir um outro espírito, que às vezes tem esse traquejo, que me conhece também, né? Mas esse espírito vai precisar de um aparelho. Vai precisar de Por quê? Porque o foco não é tão forte. Né? Às vezes acontece, por isso que o Divaldo que fala, né? O Divaldo fala que ele tem um guia espiritual e tem um espírito que ele chama de controlador mediúnico. Tá? O que é o controlador mediúnico? É o espírito que é o guia da mediunidade da pessoa. Em muitos casos é o mesmo, porque no caso do Divaldo é o mesmo, é o João de Anjos. No caso do Chico é o mesmo, é o Emmanuel. Né? Então o que o Emmanuel fazia? O Emmanuel era meio que o filtro do Chico. Então tudo que passava pelo Chico tinha que passar pelo Emmanuel primeiro. O André Luiz quer escrever um livro. Dá aqui, André Luiz, que você vai escrever. O Emmanuel lia tudo no plano espiritual, fala assim, corta isso, muda isso, faz isso, faz isso. Vai lá e faz de novo. Né? O André Luiz mesmo tem uma comunicação que o André Luiz reclama do Emmanuel, que o Emmanuel cortou um capítulo inteiro do livro... Qual que é o livro? Acho que é nos domínios da mediunidade mesmo. Ele cortou o capítulo inteiro. Porque o André Luiz faz uma analogia da reencarnação como sendo mediúnica. Aí o Emmanuel fala, isso aqui tá muito complicado para as pessoas entenderem, vai gerar muita polêmica, corta o capítulo inteiro. Tirou o capítulo inteiro do livro. O André Luiz foi lá e refez. Tá bom. Quem mandou é Emmanuel, né? Mesma coisa o pessoal que ia receber carta através do Chico. Nós já falamos disso um monte de vezes, né? Por que nem sempre as cartas do Chico eram reconhecíveis pelas pessoas? Porque se eu sou um espírito desencarnado, eu quero mandar uma carta para minha mãe, o Emmanuel me dava a listinha do que tinha que ter na carta. Tem que ser positiva, tem que ter um conteúdo... Tem que falar de Jesus, né? E tem que ser válido para todo mundo. Aí chegava o cara que ele foi ateu a vida inteira. Quer passar carta para sua mãe? Beleza, vai ter que falar de Jesus. Aí o cara, mas não, eu te ajudo. Né? Aí o cara, né? Agradeça a Jesus pela oportunidade. E a mãe do cara vai, mas meu filho nunca acreditou em Jesus. Seu filho nunca acreditou até hoje, porque para passar pelo Emmanuel ele vai ter que ser evangelizado. Porque senão não passa. Né? Porque assim, além do consolo de receber a carta, o Emmanuel ele utilizava cada uma daquelas mensagens para fazer o quê? Um processo de evangelização positiva. Minha filha só lamentava da vida, reclamava de tudo o tempo todo. Aí o Emmanuel pegava a cartinha antes dela passar para o Chico, né? Falava assim, sua mensagem é muito negativa. Pode melhorar isso aqui, minha filha. Né? Isso também é um tratamento para o espírito. Sai dessa onda. Entendeu? Que minha filha reclamava de tudo, aqui ela está falando que tudo é lindo. Porque, né? Tem que mudar. Aí muita gente não acreditava. Né? Então, assim, por isso tinha umas psicografias do Chico, o pessoal pegava o pé. Né? Pode falar, cara. O mentor, ele fica 24 horas, ele continua trabalhando. Normalmente eles estão conscientes do que a gente está fazendo, mas eles não estão com a gente o tempo todo, porque eles têm a vida deles no mundo espiritual. Né? Então eles têm muito mais que fazer do que acompanhar a gente. Né? Mas eles têm uma responsabilidade. Por exemplo, imagina que eu estou aqui. Né? O meu mentor, o Lucas, ele sabe que eu estou aqui no Francisco de Assis. Com certeza, essa Marcela está lá no Francisco de Assis. Né? Será que ele veio aqui na reunião hoje me ajudar? Talvez não. Que talvez não seja necessário. Mas, por exemplo, ontem eu tive reunião mediúnica. Né? Ontem a gente estava aqui na atividade da casa aqui. Talvez na hora da assistência social ele não estava aqui, porque não ia precisar, porque tem toda a equipe da espiritualidade. Na hora que eu sentei, depois da atividade para sentar na mesa, o primeiro espírito que eu vi foi ele. Ele chegou naquela hora, mas ele sabia o que está acontecendo comigo. Imagina, por exemplo, que a gente tem aqui o horário marcado aqui, aí eu dou uma louca e falo, sabe uma coisa, eu quero tomar cachaça. Casco fora daqui, deixa vocês na mão. Né? Pode ter certeza que ele vai saber, o Marcelo está aprontando, vamos lá, ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, a espiritualidade sabe o que está acontecendo com a gente. Eles têm eles têm um controle, mas eles não nos acompanham o tempo todo, até porque, né, seria até uma invasão, né? Mas eles sabem sim, se eles puderem, né? Até quando a gente é muito rebelde e a espiritualidade está meio afastada, eles sabem direitinho o que a gente está fazendo. Né? É como aquela mãe que fala, meu filho está lá na festa lá, o que ele está aprontando? Se ela parar um pouquinho, prestar atenção e procurar saber, ela descobre. Né? Então, assim, mas com eles, claro que funciona num outro nível. Né? Então, assim, se eles ficassem com a gente, seria uma escravidão, né, gente? A gente imagina você ficar escravizado uma pessoa 24 horas por dia, a pessoa dormindo, sei lá, a pessoa no banheiro, sei lá, a pessoa isso aí né, é uma escravidão de um outro ser, né? Ou seja, você não ia ter a existência dele. É igual a gente com o filho, a gente não fica com o filho da gente o tempo todo. Né? Quanto mais ele cresce, menos ele demanda cuidado. Quanto mais ele é jovem, mais ele tem cuidado.
né? Igual, então, assim, é mais ou menos essa relação, né? Guardada, claro, a devida proporção, né? E assim, mas eles sabem o que está acontecendo com a gente, pode ter certeza. A gente até brinca aí, às vezes eu brinco isso com o pessoal, né? Que a gente vai para reunião mediúnica, né? Aí tem alguém com problema lá, a pessoa pega o caderno de prece e anota esse problema dela lá. Eu falo, gente, eu penso assim, né? Eu falo, mas não adianta, está introjetado, né? Eu falo, gente, tem 20 anos que nós estamos na reunião mediúnica. Os espíritos conhecem a gente. Você acha mesmo que o espírito não sabe que eu estou com problema, não? Sabe. Mas às vezes para a pessoa que ele tem né, dá um foco, né? Mas eles sabem, pode ter certeza. Se eu não anotar, eles continuam sabendo do mesmo jeito. Tem medo, tem vergonha, né? Às vezes eu chego na reunião, eu tô com vergonha de falar que eu tô com problema, que eu tô chateado, que eu tô triste, né? Porque eu tenho que parecer bom para todo mundo, né? Tem que ter, né? Que hoje nós vivemos a cultura da aparência, né? Se você tiver o risco, tem que falar que tá lindo e ótimo, maravilhoso, né? Porque é isso que as pessoas esperam de você, né? Então, mas para os espíritos funciona assim, não, eles sabem, o Marcelo precisa de ajuda. E hoje a reunião vai ser para ele. Né? Muitas vezes acontece da reunião mediúnica, está trabalhando para uma das pessoas ali, e aquela pessoa nem sabe o que está acontecendo. Está ali, está recebendo ajuda, os espíritos estão comunicando, né, sobre ela, a pessoa está ali boiando, achando que está. Né? Mas a espiritualidade sempre sabe. Né? Então ele sempre tem esse tipo de conexão, até porque, né, eles cuidam da gente. Cuidam. Eles não fazem a nossa vontade, que é diferente, né? Cuidar não quer dizer passar a mão na nossa cabeça e fazer tudo que a gente acha que é certo, né? Então o Speed Loser não vai brigar com o meu chefe porque ele pegou no meu pé porque eu cheguei atrasado pela 5ª vez. Na verdade ele vai puxar a minha orelha. Ele vai deixar o pau quebrar para me aprender a não chegar atrasado pela 5ª vez, né? O Speed Loser não vai, né, ficar do meu lado quando eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então assim, não adianta. Quem faz isso é espírito inferior. Tem espírito que realmente protege a pessoa no sentido de, né, se ela brigar com alguém, ele briga junto. Mas com certeza não é uma entidade equilibrada, né? Então, assim, e isso também reflete muito na reunião, porque tem muito médium que espera isso da espiritualidade. Espera tratamento especial da espiritualidade, né? Que o espírito é aquele negócio, quer que Jesus goste mais de mim do que do outro, né? Jesus baixa a mão na cabeça da vergonha porque ela não me agradou, então Jesus vai bater nela e vai me dar colinho, né? Não funciona assim, né? Quanto mais evoluído o espírito, lembra lá da dona que matou o cachorro do Chico? Você sabe da história, né? A dona matou o Chico, tinha um cachorro. Aí tinha uma vizinha dele lá, né? Que achava um absurdo que o Chico ficava gastando tempo dele com aquele cachorro por dentro lá. Aí o Chico chegava 4 horas da manhã da reunião mediúnica e ia lá dar comida pro cachorro, brigar com o cachorro. Aí a dona falou assim: não, vou ajudar o Chico. Deu veneno pro cachorro, né? Matou o cachorro do Chico, né? E o Chico descobriu que foi ela, né? Porque o Chico não é bobo, né? Ele foi lá e matou. E aí o Chico ficou no ódio dela, mas ódio mesmo, que pudesse matava ela. Ele foi meio conta, né? E aí o Emmanuel apareceu para ele. Aí ele falou assim: o que é isso, Chico? Que energia é essa em torno de você? Não, que eu tô com muita raiva daquela dona lá, e, né, da nossa vizinha aí, porque ela matou meu cachorro. Aí o Emmanuel falou: eu sei que ela matou seu cachorro. E você não fez nada para proteger? Eu não sou guia espiritual do cachorro, sou guia espiritual do Chico. Né? Ele brincou com o Chico, né? E aí ele falou assim: ó, eu não perdoo ela não. Então o Emmanuel falou: então isso é muito perigoso, nós temos que resolver esse negócio. Você vai lá cobrar dela? Eu falo: não, eu vou cobrar de você, você quebrou, né? Você vai fazer o seguinte: você vai lá na casa dela para perdoar ela. Ah, não dou conta de perdoar, não. Vai perdoar. Não dou conta não, porque ela matou meu cachorro. Aí fala assim: você vai lá na casa dela e vai ver como é que tá, o que ela precisa. E vai dar para ela o que ela precisa. Aí o Chico lá, né, obediente, né, foi lá, né, até travar de raiva da dona, né? Foi lá, né, pediu para bater, a dona achou que ele estava indo lá agradecer ela, né? Uai, porque na cabeça dela, né? E olhou assim, aí viu, né, que ela era uma viúva, ela tinha 4 filhos, né? E ela trabalhava de costureira. E aí ele percebeu que a máquina de costura dela estava quebrada. Aí o Emmanuel virou para ele e falou: resolvido esse problema, você vai dar uma máquina para ela de costura. Ela matou o cachorro dele e ainda tinha que dar uma máquina de costura para ela. Aí o Chico falou: você tá doido? Eu falei assim: não, você vai dar uma máquina de costura para ela, né? Aí o Emmanuel foi na loja, né? O Chico foi na loja comprar a máquina, né? Chegou lá, ligou, né? Na hora que ele olhou o preço, vai falar: ai, Emmanuel, né? Aí o Emmanuel apareceu do lado e falou: o que foi? Que infelizmente é muito caro, meu salário dá para pagar esse negócio, não? Aí o Emmanuel olhou para ele e falou assim: existe uma coisa no plano físico aí de vocês encarnados chamado crediário. Você vai dividir em parcelas. Cego, o Emmanuel falou isso pro Chico. Falou: você vai dividir em parcelas. Aí o Chico foi lá e dividiu, acho que em 24 parcelas o negócio, assim, comprou a máquina para dona, levou a máquina lá de costurar e deu para dona. Aí todo mês o Chico ia lá pagar, né,
a prestação da máquina que ele deu para a dona que matou o cachorro dele, todo mês, né? Quando foi passando o tempo, né, ele foi percebendo que a raiva dele com ela foi diminuindo, né? E aí no final, né, o Emmanuel conta, né, o Chico conta, não lembro do livro, acho que é o Chico que conta, né? Quando chega no final, o que acontece, né? No último dia lá que ele paga a última prestação, ele estava até sentindo falta, ele vai lá, né? Ele fica amigo dela porque ele vê que ela sofre muito lá, né, ajuda ela, né? E aí diz que no último dia que ele paga a última prestação, ele ganha um cachorro. Então que ele chega lá, o cara dá um cachorrinho novo para ele. Aí ele olha pro cachorro assim, né? Fala, nossa, o Duque, o nome do cachorro dele é Duque. O Duque voltou. Né? Ou seja, né, o princípio espiritual do cachorro voltou naquele, resolveu o problema, né? Isso é o que o guia espiritual faz, tá? Né? Então assim, a gente quer, né, se a gente for, do nosso ponto de vista, o Emmanuel é soltar um relâmpago na casa da dona lá, explodir ela lá porque ela fez mal pro Chico. Faz isso não, tá? Speed Luz é outra história, né? O Emmanuel estava preocupado não com a moça ter matado o cachorro, e sim com a energia que o Chico estava em torno dele lá, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela amargura, que ele sabia que aquilo ali fazia mal para ele. Então ele cuidou do Chico também. Só que não cuidou do Chico do jeito que o Chico queria. Olha, essa que é a grande questão da nossa relação com a espiritualidade. Os espíritos nos ajudam não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa. Né? Como tem mentor que fala assim, eu deixo o Marcelo urrar aí 10 anos aí para ele poder aprender. Eu não esqueço isso de um companheiro nosso médium aqui na casa aqui, que ele abandonou tudo. Um dia eu encontrei com ele na padaria e eu vi o guia espiritual dele junto com ele, estava lá até no dia, né? E aí ele era muito preocupado em ficar rico. O negócio dele é ficar rico, dinheiro, eu vou ter que ficar rico. Quando eu ficar rico eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou construir um Francisco de Assis novo, vou não sei o que, vou rico, tem que ficar rico, né? Muito preocupado com dinheiro. Aí largou as atividades tudo para isso, né? Isso em 20 anos, já tinha 10, cara. Encontrei com ele na padaria, né? E aí eu vi o guia espiritual dele, perguntei, ô meu irmão, né? Nosso amigo vai voltar? Ele falou assim, quando ele ficar pobre, ele volta. Ou seja, tudo que é o sonho do cara, os espirituais falam assim, ele nunca vai ficar rico. Porque ficar rico para ele é ruim. Porque se ele ficar rico, aí que ele não volta nunca. Então deixa ele ficar pobre. Né? Aí fala assim, a espiritualidade está me ajudando. Não, a espiritualidade está deixando o que você precisa para você crescer espiritualmente. Então, às vezes, os espíritos deixam a gente chorar, né, para a gente poder aprender alguma lição. Né? E sem contar também aquela questão de perspectiva. A gente vê o nosso problema aqui da nossa atual encarnação. O guia espiritual, ele abre a lista do Marcelo, ele vê as 10 últimas. Né? Então, se diante das 10 últimas, essa encarnação, o Marcelo precisa passar 20 anos cego, e ele resolver para as próximas, ó, bom demais, o Marcelo está no melhor momento dele. Para o Marcelo não vai estar no melhor momento não, porque eu vou estar aqui dentro da... Né? É questão de perspectiva. A gente enxerga de uma maneira limitada. É igual o pai que proíbe o filho de sair um dia. Né? O filho faz um trem errado, hoje você não sai. Para o filho aquilo é o fim do mundo. Né? Mas às vezes daqui 5 anos ele vai entender. Ou vai, entendeu? É essa a perspectiva. Vamos continuar? Temos aqui o aparelho de comunicação com os encarnados e o aparelho de emissão e recepção de mensagem. Né? Que é um recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer comunicação urgente. Para nós é fácil de entender, né? Não precisa nem falar muito, né? Mas imagina isso lá na década de 60. Você vai andar com um telefone móvel aí que você vai conversar com a pessoa. Isso foi na década de 80. Você vê lá os telefones dos carros, aquela coisa toda, né? Então, assim, a relação é totalmente diferente. Né? Então, assim, muitas coisas, uma coisa para a gente poder entender aqui do final do estudo. Muita coisa que a espiritualidade utiliza e age, né, que era até milagroso naquela época, são coisas que para nós hoje são corriqueiras. Aquilo que faz parte da nossa realidade, a gente entende. Aquilo que não faz parte da nossa realidade, a gente não entende. Isso, para a gente fazer uma analogia aqui, para a gente fechar o estudo, né, é igual informação espiritual. Né? É aquela brincadeira que os amigos espirituais falam para a gente. Falam assim, ó, a maioria das pessoas, né, para poder acreditar em alguma coisa, elas têm que ter experiência com aquilo. Se a pessoa não tiver experiência com aquilo, ou se ele tiver tocado, sentido, vivenciado aquilo, dificilmente ela acredita. Então, por isso que você fala para a maioria das pessoas, tem nosso lar, tem esfera iluminada. A pessoa, será? Não sei, né? Será que tem? Você fala assim, existe o inferno.
Você percebeu que todo mundo acredita, a maioria? Inclusive quem não acredita que tem coisa boa? Você fala assim, ó, tem o diabo. Ah, tem. Tem o mal, tem. Por quê? Porque a gente já teve experiência nas zonas inferiores, nem que seja 1000 anos atrás, né? Mas poucos de nós foram nas esferas superiores. Então aquilo para a gente não existe. Quando o espírito comunica na reunião mediúnica e ele fala do sofrimento dele, e você fala para ele que existe um lugar melhor, às vezes ele não acredita. Porque ele nunca teve experiência com aquilo. Ele não sabe do que você está falando. É a mesma coisa, um conceito aqui, né? Você tem um aparelho no mundo espiritual. Para que aparelho no mundo espiritual? Hoje você pensa assim, esse aparelho aqui não tem nada muito fora da realidade nossa aqui não, né? Na verdade eles são adaptados ali para algumas coisas, mas para a gente aqui hoje, que aparelho desse aqui que não tem? Nós não temos que esse filtro de ar aí que faz, né? Até produz ozônio também, né? Você joga na água, não tem uns negócios assim que o pessoal vive vendendo? Você não tem uns aparelhos para você poder enxergar a distância, ó, os microscópios, telescópio, aparelho de ressonância, para você ver dentro da pessoa, não tem? Aí você faz psicoscópio, né? Um aparelho de ressonância, ó. Você não tem televisão, telefone celular. Vocês estão vendo que tudo é muito conceito. Para a gente hoje no século XXI, é mais fácil da gente aceitar isso aqui do que lá na época do André Luiz. Né? Aí você pensa, aí por isso que muita gente fala assim, por que na época do Kardec não falou as coisas que tinha na época do André Luiz? Porque na época do Kardec ia ser mais difícil ainda. O que o André Luiz falou na época dele, se falasse na época do Kardec, o próprio Kardec falava, para, esse negócio aí, né, mesa girar é uma coisa, esse negócio aí já... Internar, né? Eu acho que o próprio Kardec não ia acreditar. Ia falar que é viagem mais. Já é o máximo, a mesa batendo o pé no chão lá e contando história lá já tá bom demais, né? Então assim, é um processo. Então pra gente hoje, né, tem um monte de conceito que a espiritualidade está trazendo, por exemplo, né, as esferas espirituais, as esferas paralelas, um monte de coisa, né, que a gente está começando a entender, né? Mas isso aqui a gente vai entender daqui 50, 100 anos. Tem coisa que a gente vai entender mesmo na próxima encarnação, quando a gente for voltar. Fala assim, agora eu entendo esse negócio aqui. Né? Então, a grande ideia é essa. Gente, alguém tem um tema para a gente fazer semana que vem? Sugestão para a gente intercalar aqui, que vocês acham interessante? Vocês acham que estão precisando estudar? Mediunidade? É assim que é bom, a surpresa que vem aí. Você tinha falado sobre o mentor, que a gente deu uma introdução hoje. Será que essa mentor pode falar só sobre? Só os mentores espirituais, espíritos guias. Tem tanto nome, né? Anjo de guarda, mentor, guia, Deva. Né? Tem cada religião do mundo. Então, tá, semana que vem nós falamos. Inclusive, né, gente? Fala dos mentores? Eu pergunto aí, ó. Mas eu perguntei o nome do meu mentor, eu tinha 6 anos de idade. Ele foi me contar, eu tinha 23. Ele falou, a mentora falou, o nosso amigo psicólogo também participava, e falou assim, Vou fazer defesa dos mentores. Eles falam que normalmente eles falam e as pessoas não acreditam. Porque eu não acho o nome muito bonito, eu acho o nome estranho, eu acho que é o nome de um parente. Às vezes. eu não sei qual é o nome dela, mas é um nome muito diferente, muito estranho. Vai, acho que é um nome, sei lá. Não, faz o seguinte, fala o nome seu na língua portuguesa, que normalmente você tem umas 1000 encarnações, aí você tem algum nome mais fácil de falar, né? Porque o espírito tem vários nomes, né, gente? Cada encarnação você tem um, então você pode dar uma lista, eu acho que praticamente todos os nomes servem pra gente, né? Se a gente for analisar, com tanta encarnação que a gente tem, eu acho que praticamente todos os nomes que a gente conhece, a gente deve ter tido em algum momento aí da nossa história, né? Todos, mas a maioria, dos mais famosos, a gente já deve ter tido. Né? Então chamar de João, Pedro, Paulo, Tiago, Manuel, né? Francisco, né? Elvércio, sei lá o que mais, né? Algum lugar aí, né? Então vamos lá, né, gente? Fazendo essa pressa aqui pra gente terminar e para ir para a prática. Semana que vem nós vamos falar dos mentores. Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos pelo estudo que realizamos, pelo tempo, pelo trabalho, pelo envolvimento. Te pedimos, Senhor, que fique conosco, que nos ajude a seguir em frente, nos dando paz, harmonia, entendimento e luz. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos que acompanhe o nosso esforço, o nosso trabalho e a nossa vontade de sermos melhores. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Vamos para a prática. Aqui. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária,
Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.